Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo, ao nosso estudo. Meus amigos, hoje nós vamos refletir sobre uma temática que é a meditação. Nós estamos pensando em fazer alguns vídeos aqui sobre a técnica da meditação para aqueles que querem compreender o que é meditação e principalmente para aqueles que querem praticar a meditação, porque há muita confusão sobre isso. Nós já fizemos alguns vídeos que estão aí no canal, mas nós vamos fazer uma sequência de vídeos estudando meio que metodicamente essa prática e esses vídeos vão ser inspirados muito nesse livro aqui, ó, Medicina e Meditação, um médico ensina a meditar. Esse livro é do médico Dr. Roberto Cardoso. Ele tem uma experiência muito vasta sobre a meditação, ele atua na clínica dele usando a técnica da meditação. E ele escreveu esse livro aqui, um livro na linguagem fácil, um livro muito bom, meio que desmistificando a meditação, mostrando como que é uma prática terapêutica que pode auxiliar muito a vida das pessoas, pode auxiliar muito a pessoa a encontrar uma qualidade de vida, um equilíbrio interior. E ele vem abordando algumas questões que nós vamos aqui meio que parafraseá-lo, né? Trazer um pouco a nossa contribuição também, baseado nos tópicos que ele aborda no livro. Esse primeiro vídeo que nós vamos fazer, nós vamos falar sobre o que não é a meditação, porque a confusão é muito grande sobre meditação. Até no próprio dicionário Aurélio, quando a gente vê a palavra meditação, tem duas definições ali possíveis, né? A definição de meditar como pensar em alguma coisa e a meditação e a definição de meditar como você realmente focar a sua atenção num mesmo objeto. E essa segunda opção é que está mais próxima daquilo que nós chamamos de meditação. O meditar, pensar sobre alguma coisa, seria um ato reflexivo, um ato de raciocínio. Eu vou meditar sobre a minha vida, né? Eu vou pensar sobre a minha vida, o que está acontecendo na minha vida, o que tem de bom, o que tem de ruim. Eu vou meditar sobre o meu trabalho, vou pensar se o meu trabalho está bom, o que eu tenho que fazer. Vou meditar sobre esse problema, vou pensar sobre esse problema e tentar encontrar uma solução. Então, na verdade, isso é pensar, isso é refletir, raciocinar criticamente sobre algo. A meditação, ela é uma prática de esvaziamento interior, de esvaziamento mental, de acalmar os pensamentos e, ao mesmo tempo, ampliar a consciência. Mas nós vamos fazer aqui um vídeo sobre o que a meditação não é. Veja bem, a meditação não é algo místico. Algumas pessoas, quando ouvem falar em meditação, pensam assim, meditar é para aqueles monges que estão lá no alto do Himalaia, sentados numa pedra em posição de lótus, com as mãos fazendo posições específicas e meditando e entrando em estados transcendentes. Bom, apesar da meditação, ela está inserida nas religiões orientais, como o budismo, como o hinduísmo, a prática em si, ela não é algo que só uma pessoa que pertence a determinada religião possa praticar. A meditação, qualquer pessoa, independente se tem religião ou se não tem religião, se acredita em Deus ou se não acredita, se começar a praticar a meditação, ela vai ter os efeitos psicofísicos da técnica. Porque a meditação ela é apenas um exercício mental, um exercício respiratório. Agora, é lógico que ela faz o indivíduo entrar em conexão com o seu eu interior e ela ajuda o indivíduo a aumentar a sua consciência. Então, se na prática religiosa dele ele começa a praticar a meditação,
ele vai ter uma dimensão da espiritualidade muito maior, ele vai ter uma consciência muito maior. Mas a meditação em si, ela não pertence a uma religião, ou é algo místico, ou é algo sobrenatural, não. A meditação em si, ela é uma prática, uma técnica terapêutica e é uma técnica de autoconhecimento. De modo que a pessoa que pratica meditação na sua vida, com os meses, começa a perceber que está se conhecendo melhor, que está controlando as suas emoções melhor, está diminuindo a sua ansiedade, o seu nível de estresse, está conseguindo ter um autodomínio sobre as reações emocionais do dia a dia. Então, ela é um exercício, é um treinamento que vai trazendo esses resultados. Outra coisa que a meditação não é algo monótono e triste. Porque tem algumas pessoas que acham isso, né? Que a pessoa meditar tem que ser aquela pessoa séria, algo triste, algo fúnebre, né? E monótono. Não, muito pelo contrário. A meditação ela pode ser um momento de muita alegria, de muita paz interior. É importante diferenciar tristeza de serenidade. Inclusive o autor coloca ali um episódio, um exemplo que é muito interessante. Ele coloca assim: uma criança que vê, por exemplo, um pai, depois de um almoço muito agradável, simplesmente deitar numa rede e ali tirar uma soneca gostosa, um relaxamento, para uma criança que dali pode ser monótono. Ela pode não perceber o prazer que aquilo ali traz para aquele que está fazendo aquela ação, no caso a ação de dormir, né? Então a meditação, para quem conhece a meditação e para quem pratica, ela é um momento de profunda alegria e profundo bem-estar. É um momento de um relaxamento físico, mental, né, emocional, que traz uma profunda paz interior e um reabastecimento de energias para continuar no dia a dia. Então não é monótono. Agora, tem pessoas que não conseguem ficar paradas, né? Tem pessoas que falam assim: meditação não é para mim, não. Eu não fico parado nem se for amarrado, eu fico parado. Então também é importante entender que a meditação ela é uma prática que se adquire pouco a pouco, e inclusive existem técnicas de meditação em movimento para as pessoas que têm essa dificuldade de parar um momento no dia e a serenar. Então tem técnicas de meditação caminhando, onde você vai caminhando e você vai prestando atenção em cada passo que você está fazendo, ao mesmo tempo prestando atenção na sua própria respiração, no movimento corporal, e a consciência física, a consciência corporal vai aumentando e você vai entrando num estado meditativo enquanto você está em movimento. Então, toda pessoa pode meditar, mas como tudo na vida, requer treinamento e tem que ser devagar, não pode forçar a barra. Quem tem uma dificuldade em ficar parado, medita um minutinho só, fica 30 segundos só ali respirando, já está bom. Com o passar dos dias, das semanas, vai perceber que vai ficando mais fácil, né? Vai inserindo essas técnicas de meditação em movimento, vai compreendendo o que é meditar, né? Porque as pessoas confundem muito, acham que a meditação ela é um isolamento social. A pessoa que vai meditar, ela vai ficar cada vez mais isolada socialmente. Não é nada disso. Sim, o momento da meditação é um momento de solitude, um momento de você com você mesmo, e todo mundo precisa desse momento. Mas ela, na verdade, ela te dá um autoconhecimento para que quando você interaja na sociedade, você interaja melhor. Você esteja mais focado na hora de conversar com as pessoas, por exemplo, na hora de participar de uma festa ou de alguma coisa, você está mais por inteiro ali onde você está mais presente ali. Então a meditação
ela, ao invés de ela te isolar, ela faz justamente o contrário. Ela ajuda você a participar de verdade dos eventos sociais que você está participando. E não ficar com a mente rodando em outras coisas quando você está vivenciando uma determinada atitude. Porque não é isso que acontece? Bom, nós somos professores, né? Eu sou professor e em sala de aula eu percebo como, às vezes, o aluno ele não consegue focar durante muito tempo numa explicação. Meus irmãos, está tendo um barulho aqui porque está passando na rua aqui agora um carro. Deixa eu fechar aqui para ajudar aqui. Uma janela ali rapidinho. Mas então as pessoas elas acham que a meditação ela vai trazer isolamento. Não, ela vai fazer você estar sempre por inteiro onde você estiver. Então, se você estiver conversando com os amigos, você vai estar conversando com os amigos. Se você estiver trabalhando, você vai estar trabalhando. Se você estiver estudando, lendo alguma coisa, você vai estar lendo. Se você estiver caminhando, você vai estar caminhando. Ela sempre faz você vivenciar tudo na sua vida 100%. E não ficar com o corpo ali e a mente em outro lugar, fazendo uma certa desfragmentação na sua personalidade. Então, ela ajuda nesses elementos, nesse envolvimento social. Bom, a meditação, ela não é também uma religião. Então, como nós falamos, apesar dela estar inserida em várias religiões orientais, ela nasceu, na verdade, uma prática ancestral. Esse autor, que nesse livro, Medicina e Meditação, ele aborda, e eu abordo no meu livro também, que eu escrevi sobre meditação, que naqueles primeiros seres humanos, quando eles iam sair para caçar, eles tinham que manter uma atenção muito grande para poder capturar o animal, né? Lá atrás, né? Milhares de anos atrás. E esse ato de caça para se alimentar exigia uma atenção muito grande e um silêncio para poder chegar perto do animal para conseguir capturá-lo. Isso já é uma espécie de origem da meditação, do exercício de meditação, que é você conseguir manter um foco numa mesma coisa. Existe também as fogueiras que eles faziam, né? Principalmente à noite. Geralmente a fogueira trazia o quê? O calor, né? E a proteção contra os animais, predadores, perigosos. Então eles ficavam também em volta ali daquela fogueira, olhando para aquelas chamas, e aí o autor diz que esse ato de ficar contemplando as chamas e ao mesmo tempo num relaxamento, né, corporal, mental também, por se sentir seguro, isso também é o início de uma prática meditativa ancestral. Então a meditação ela é algo que já está dentro de nós, essa propensão à prática da meditação. Só que nós vemos, por exemplo, que o Oriente, ele trouxe a meditação muito para a questão do isolamento, e no caso da introspecção, e o Ocidente praticamente não usufruiu dessa técnica ancestral da meditação, porque no Ocidente é pura extroversão, a mente muito acelerada, muita correria. Então a prática da meditação nos traz uma visão de equilíbrio, que nós temos que ter um momento para ficar a sós conosco mesmo, e nós temos que ter um momento da vivência social. E tanto num quanto no outro, é importante a gente estar por inteiro no agora, no momento presente. Então não é uma religião. A religião requer princípios, conceitos. Assim como a meditação não é uma religião, ela não é uma filosofia também. A filosofia requer também linhas de pensamentos específicas. E qualquer pessoa pode meditar e vai ter os efeitos. O letrado, o iletrado
independente da classe social, independente da raça, da religião, do gênero, da idade, qualquer pessoa que praticar essa técnica, ela vai ter os efeitos biológicos, mentais, emocionais que ela traz. E espirituais também, no sentido amplo, não necessariamente de instituição religiosa. Então a meditação é uma técnica, é um exercício maravilhoso. Essa prática está na nossa vida há muito tempo e como a gente percebe quão bom foi para mim, a gente sempre tem essa vontade de partilhar com os irmãos. Então a meditação é uma técnica neutra. Agora, cada um dentro do seu contexto social, religioso, filosófico, vai aproveitar dela para aprofundar na sua própria prática, onde estiver. Tá bom? Bom, então, outra coisa também gostaria de colocar que eu marquei aqui. Para se praticar a meditação, não há necessidade de deixar de fazer nada. A mudança no nosso comportamento que a meditação traz, ela é de dentro para fora. Não há uma obrigação de não beber, de não fumar, de não ir em festas, nada disso. A pessoa continua sendo ela. A meditação ela vai apenas trazer um autoconhecimento e se alguma mudança ocorrer, vai ser uma mudança natural, né? Que a própria pessoa vai percebendo algumas coisas a mais, sem forçar, sem exigir, sem proibir, sem nada. A mudança ela pode acontecer, mas ela vai ser um despertamento suave e tranquilo. Então a pessoa continua sendo quem ela é, apenas com mais qualidade de vida. Meus irmãos e meus amigos, ficamos por aqui nesse vídeo. Um grande abraço para todos vocês e que a gente possa estar conhecendo cada vez mais essa prática da meditação. Em breve postaremos um outro vídeo aqui sobre um outro tópico relacionado à prática meditativa, à meditação. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, muita paz.